Mas desde o abastecimento, que foi quando eu abasteci, né, o carro e usei, agora está com meio tanque, foram 243 quilômetros, 10 horas de uso, 24 km por hora e 9,5 km por litro. Fala galera, eu sou o Lipe Paig e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, que hoje temos vídeo com esse cara aqui atrás. Esse é o Volkswagen T-Cross Comfortline 2023. Sejam bem-vindos ao T-Cross Comfortline 2023. Este carro que está nesse exato momento com 271 quilômetros rodados, ou seja, basicamente zero. Esse aqui é 2023, que é o último ano antes do facelift. Teoricamente deve aparecer um facelift desse carro ainda nesse segundo semestre de 2023. Esse carro tem um motor 1.0 turbo, o TSI conhecido, com 128 cavalos no etanol e 116 cavalos na gasolina. O torque é de 20,4 kgfm, não importa se com etanol ou com gasolina. Esse carro a gente pegou, eu, minha esposa e minha filha, com 9,8 km rodados, ou seja, menos de 10 km, e a gente entregou lá um T-Cross 2021, modelo 2022, com 8.949 quilômetros. Lipe, mas por que você trocou um 2022 por um 23 com menos de 10 mil quilômetros, menos de 9 até, né? Porque esse carro é da empresa da minha esposa e o contrato do Volkswagen Sign and Drive terminou, e a Volkswagen obriga você a, na hora de renovar, trocar o carro. Então a gente teve que trocar o 22 por 23. O outro carro era cinza Platinum, esse aqui preto ninja. Agora tem umas diferenças daquele carro que era 2021 modelo 22 para esse aqui que é 23. Eu sei que vários carros 22, né, ano modelo 22, já são iguais a esse daqui, mas eu vou falar do 22 para esse carro aqui que é 23, porque tem algumas diferenças. Vamos começar pelo que é mais visual e funcional, vamos dizer assim. Esse carro vem com Composition Touch e não vem mais com o Volkswagen Play. Volkswagen Play que foi tirado desta versão porque eles dizem que estava em falta peças. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui na concessionária aqui perto da minha casa e o vendedor da concessionária me disse que tem vários Comfortline que vem também com o Volkswagen Play, mas se você entrar no site da Volkswagen para montar o seu carro, você não vai ter essa opção do Volkswagen Play, só tem o Composition Touch, que é um multimídia que funciona muito bem, obrigado, né? Não dá para discutir. Só que o CarPlay e o Android Auto dele só funcionam via cabo. Então, se você quiser conectar o seu telefone, você tem que conectar ele via cabo e usar o cabo. Outra grande diferença é que ele tem, já que a gente está falando de multimídia, duas portas USB-C aqui, quando o outro carro tinha uma porta USB apenas. Continua com o carregador por indução aqui embaixo. Outra coisa que mudou também é o layout aqui, essa carinha do ar-condicionado. Ele continua digital, só que agora ele perdeu os botões, virou tudo de touch. Então você tem aqui, ó, você toca para aumentar, ou se você quiser, arrasta o dedo aqui para aumentar a velocidade, e a mesma coisa na temperatura. Você pode arrastar para lá e para cá e você tem basicamente tudo colocado no lugar. Então, como você não tem o Volkswagen Play, você acaba tendo essa régua com alguns botões que estariam no Volkswagen Play, no caso do carro 22 ou no caso do 21, 22, que são o
modo de condução, tem um botão Mode aqui com um modo de condução que você pode escolher entre o Eco, o normal, o Sport e o Individual. E o Individual, quando você vai programar ele, você pode programar a direção, a transmissão, o piloto automático adaptativo e o ar-condicionado. Então você pode fazer essas escolhas de como você quer deixar. Outra coisa que você tem também aqui é o botão do Park Assist, que você pode ativar o Park Assist aqui. Outra coisa que tem neste carro e que não tinha no 21, 22 que a gente tinha é o Start Stop. Eu sei que alguns 22 já vieram com o Start Stop e com esse ar-condicionado, mas este carro, o nosso carro não tinha Start Stop. Esse aqui tem, e você tem que desabilitar ele aqui se você quiser. De resto, é muito parecido. E aí você tem uma função, algumas funções que estão totalmente relacionadas, que são diferentes do que no 21, 22. Então você tem aqui um botão que seleciona a distância do carro da frente. E por que temos isso? Porque neste carro já temos o piloto automático adaptativo. Então quando você tem o ACC, como eu disse que você pode controlar ele aqui no Individual, né, no modo de condução, você tem o piloto automático adaptativo e com isso você também tem a assistência de frenagem dianteira. Então ele avisa se você for bater, ele fala freie, e se você não frear, o carro breca sozinho para você poder não ter um acidente ou diminuir o efeito de um possível acidente que você se envolva. Então você tem essa frenagem automática na frente. Esse carro aqui que veio pra gente é a versão básica, então não tem os bancos de couro, assim como o outro também não tinha. Então tem uma diferença também aqui de acabamento nos bancos, porque esse banco aqui, essa parte do tecido central é a mesma, né, que já tinha antes. Só que a parte de fora, essas partes mais escuras que vocês estão vendo, eu vou botar a foto aí, o outro carro era tudo bem clarinho e nesse aqui é basicamente preto esse tecido, tá? Não é mais cinza clarinho como era. E aí tem algumas diferenças. O painel também é um pouco mais escuro, né? Essa parte cinza também é um pouco mais escura. E o teto, tanto os acabamentos aqui de luz, de porta-óculos e tudo mais, é tudo bem mais escuro. O outro era um grafite, esse daqui é basicamente preto. Tanto o tecido do teto quanto basicamente das colunas para cima, esse carro é bem mais escuro do que o outro era. Então tem essas diferenças. Visualmente, do lado externo, não tem nenhuma diferença nos carros, a não ser a cor, claro que esse daqui é preto ninja, o outro era cinza platinum. Mas de qualquer forma, não tem diferença nenhuma visual. Agora, e de andar? Como eu disse, o carro está com 200 e agora 74 quilômetros. Então, não tem nenhum segredo. Pra gente, tá tudo normal, tudo bom de andar. Para dirigir é muito parecido com o outro, quer dizer, muito parecido não, é igualzinho o outro carro, né? O lag de acelerador é tudo igual, basicamente não tem nenhuma diferença. Os modos de condução aqui a gente tá se sentindo em casa porque é tudo absolutamente igual, com a diferença que agora tem cheirinho de carro zero, né? Então vamos falar sobre um pouco o que é esse Comfortline aqui. Já falei do motor 1.0 turbo TSI, né? Já falei as potências e tudo. E como ele usa a plataforma MQB A0, essa é a versão MQB A0 alongada, que é a mesma plataforma que a gente tem no Volkswagen Virtus. Então ele tem um espaço traseiro maior aqui, porque ele tem um entre-eixos alongado, então você fica com mais espaço para as pernas do que, por exemplo, em relação ao Polo e ao Nivus. Então o conforto traseiro desse carro é muito maior no T-Cross do que no Nivus, apesar do Nivus ter um pouquinho mais de porta-malas. O porta-malas desse carro tem 373 litros de capacidade. Outra coisa que você perdeu, inclusive, lá no porta-malas é aquele save, né, que chamava, que é aquele espaço no porta-malas onde você tinha 2 andares, né? Você podia colocar a tampa mais baixa ou a tampa mais alta e colocar coisas embaixo. Não existe mais isso no T-Cross. Aliás, não existe mais nem no Highline que a gente testou, porque como não existe mais som beats e não tem mais sub no Highline também, então aquilo também foi perdido
no Highline, porque quando tinha o sub, você tinha que deixar ele sempre para cima, porque não tinha como você deixar ele para baixo, porque tinha o subwoofer ali que atrapalhava. Mas você tem uma segunda posição ali no banco traseiro, no encosto, que você pode colocar ele mais reto, fica bem desconfortável, mas você aumenta a capacidade do porta-malas desse carro para 420 litros, né? 4 litros a mais, inclusive, do que o próprio Nivus. Mas aí fica desconfortável para fazer viagens longas ali naquele banco de trás, principalmente. Agora, Lipe, então como é ter o T-Cross? Como é conviver com ele no dia a dia? Cara, é uma delícia. A suspensão desse carro é muito bem calibrada para esses bairros que a gente tem aqui, cheio de problemas, e a gente tem conforto destacado aqui, né? Então você não é um carro, não tem um carro firme, não tem um carro durinho, ele é muito diferente do HR-V. A suspensão do T-Cross é uma das melhores suspensões de carros que a gente tem à venda no Brasil, assim, isso comparando com todos os carros, todas as marcas, todos os modelos. Se não é o melhor, é um dos melhores carros que a gente tem à venda no Brasil em questão de suspensão, nessa questão de você poder andar tranquilamente no bairro. Esse carro é aquele carro que você pode usar, você desce dele e você dá até aquela olhadinha para trás, olha para ele e fala assim, porra, que carrinho legal, né, cara? Que carro bom. É aquele carro que não te enche, é um carro gostoso de usar. É uma compra que eu poderia recomendar para todas as pessoas. Cara, você quer um carro daquele que você entra, te leva ponto A, ponto B, é confortável, pode comprar o T-Cross, porque você vai estar bem feliz nele. Você tem também nesse carro o keyless, né? Eu não falei, mas você tem o keyless entry, você pode abrir as portas e você também pode ligar o motor aqui no botão. Então você tem esse conforto. Outra coisa que é muito legal nesse carro é a altura, né? Porque apesar dele ser um pouco mais alto, fica fácil de você entrar e sair. E eu tô ficando velho, eu acho. E pra ficar baixando e entrando em carro baixo não é uma coisa que me agrada mais. Mas quando você tá num carro de dia a dia, que é um carro mais tranquilo, esse carro, o fato dele ser um pouco mais alto, inclusive faz uma grande diferença, porque ele tem o teto mais alto, né? Então para você entrar e sair do carro com a cabeça fica muito mais fácil. E eu digo isso porque eu estou nesse momento com um Nivus Highline em casa, e o Nivus, toda hora que eu vou entrar, eu tô achando que eu tô nesse carro, eu entro e bato a cabeça aqui. Então você tem um conforto a mais nesse carro por causa desse espaço. Agora, quanto custa essa brincadeira, Lipe? Este carro hoje custa R$ 52.990 aqui em São Paulo, né, no site da Volkswagen, se você entrar. Mas você ainda tem a adição de algumas cores metálicas, né? Você vai pagar até R$ 1.940 de cor. Mas esse carro que é preto não paga nada, é mais barato inclusive. Esse carro tem dois pacotes de opcionais. O primeiro deles é o Skyview 2. E o Skyview 2 significa que ele vem com teto solar panorâmico. E aí quando ele vem com o teto solar panorâmico, ele vem também com o sensor de chuva aqui, né? O sensor crepuscular ele já tem nesse carro, mas aí ele fica com os dois, o sensor do farol e o sensor de chuva. E ainda vem com o retrovisor interno eletrocrômico, que é bem legal. E você perde, claro, as duas luzes de leitura traseiras ali, porque toda vez que o carro tem teto solar, você simplesmente perde, não tem mais luz no banco de trás. Por R$ 6.900 o teto solar, o sensor crepuscular e de chuva e o retrovisor interno fotocrômico, eu acho um ótimo custo-benefício. Eu, se fosse comprar, optaria, porque eu gosto muito, inclusive, do teto solar. O segundo opcional é o banco de couro. Então quando vem com o banco de couro sim custa R$ 2.840. Então você tem um carro, quando você pede todos os opcionais, se for na cor preto ninja, claro, você tem um carro de um pouco mais de R$ 162 mil. Eu vou falar um pouquinho de consumo para vocês, mas eu parei aqui para falar, tá? Aqui a gente está andando dentro de bairro, gravando e tal, 7,6 km com litro de gasolina, nos últimos 33 km, e 1 hora e 54
rodando com o carro. A média de velocidade 18 km por hora é uma média muito baixa. Mas eu tenho uma média a longo prazo aqui que está 8,8 de gasolina. O carro novo eu acho que tá tudo beleza. O outro carro tava fazendo 9,3, 9,6, sendo que a velocidade média é sempre abaixo de 23, 21 km por hora. Aqui tá 21, então 8,8 km com litro. Eu acho que tá bem ok. A gente nunca botou etanol no outro carro e provavelmente nunca vai botar etanol nesse aqui também. Sempre andamos com gasolina, não podemos reclamar de desempenho. Esse longo prazo aqui tá desde que a gente pegou o carro, tá? Então são 281 km rodados, 13 horas e 28 minutos de carro andando, 21 km por hora de média de velocidade, 8,8 km com litro. Mas desde o abastecimento, que foi quando eu abasteci, né, o carro e usei, agora tá com meio tanque, foram 243 km, 10 horas de uso, 24 km por hora e 9,5 km com litro. Então essa é mais ou menos a média, 9,5, 9,6, talvez até melhore com o carro andando um pouco mais e o motor amaciando, já que, como eu disse, a gente está agora com apenas 281 km rodados. Agora vocês vão falar, Lipe, mas o que você fez de diferente aí? Cara, as únicas coisas que eu fiz de fato, né, são botar o para-barro e as tampinhas de parafuso, que os carros da Volkswagen não vêm mais com aquela tampinha de parafuso, já faz uns 2 anos. A tampinha de parafuso, você vai na concessionária, custa 120 reais, alguma coisa assim, e você coloca as tampinhas, muda o visual do carro. E o para-barro que eu ganhei do meu tio, que ele comprou pro T-Cross dele, e ficou sobrando lá, vieram dois jogos e ele me deu um e eu pus, acho que ficou legal, principalmente no preto, acho que ficou mais legal. Eu já tinha no outro e passei as coisas do outro para esse carro aqui e acho que ficou bem legal o visual. Outra coisa que eu fiz foi que no dia que a gente foi buscar o carro, né, a gente voltou ali na Anchieta e tava chovendo, o carro preto, cara. Ele chegou aqui e ele já tava cinza da cor do outro. Então eu mandei lá para meus amigos da High Clean e eles deram um talento, deram uma lavada e o carro ficou nota 1000, ficou perfeito. Não dá nem para reclamar. Vocês estão vendo aí nos detalhes aí que o carro ficou maravilhoso, perfeito, do jeito que eu queria. Outra coisa que eu fiz também, chamei o Rodrigo, que é conhecido como Rodrigo VCDS. O Rodrigo veio em casa e ele fez toda a programação de coding de um monte de coisas que não tinha aqui no carro, coisas absurdas, tipo, eu não tinha como configurar abrir a porta, todas as portas quando eu destravasse o carro. Então eu tinha que pôr a mão na maçaneta, ele destravava uma porta, eu botava a mão na outra. Isso estava, não sei porquê, isso estava desabilitado aqui. Então ele habilitou isso para mim e habilitou várias outras coisas que estavam desabilitadas aqui no veículo, e mudou também o painel. Se vocês derem uma olhada, esse painel aqui tá diferente, é um estilo que nunca saiu em nenhum outro carro da Volkswagen, mas eu gosto desse estilo que tem, inclusive, lembra um pouco do Passat, mas não é igual. Ele tem a fonte meio itálica e aí ele ainda ilumina, tá vendo? Ele ilumina e aumenta, dá um zoom no número onde ele tá passando. E é legal que ele conseguiu colocar, inclusive aqui na parte da velocidade, as velocidades a cada 10 menorzinho aqui. Então ficou legal porque a gente consegue ter 0, 10, 20, tem todas a cada 10 km por hora. Tem e fica legal demais. Agora, Lipe, faz falta o Volkswagen Play? Cara, faz falta o tamanho da tela. Mas o Volkswagen Play do outro carro deu tanto trabalho, deu tanto problema. Ele era ruim, dava pau, travava toda hora. E vou te dizer, eu levei na concessionária para fazer a revisão. Eles falaram assim, não, mas é porque você está com uma versão antiga, vamos botar uma versão nova. Cara, quando eles botaram a versão nova, piorou 800%. Que aí toda vez que eu entrava no carro e conectava meu telefone, quando a minha mulher ia entrar, desconectava o meu nunca mais conectava. Aí quando eu entrava e conectava o meu, tinha que apagar, fazer toda a conexão de novo, voltava a funcionar. Aí o dela, que acontecia isso, ela tinha que apagar toda vez, aí às vezes tinha que apagar tudo. Algumas vezes não encontrava de jeito nenhum, eu tinha que resetar o Volkswagen Play direto. Então é um negócio que eu não me entendi, não funcionou.
Eu tô muito feliz, inclusive, porque a minha mulher odeia esses botões, tá? Mas eu adoro botão. Botão pra mim é um negócio sensacional, ainda mais um botão de volume. Porque quando você tá do lado e a pessoa só tem o controle aqui, pra você acessar o volume no Volkswagen Play é um terror. E nesse carro tem o botãozinho, resolvido o problema. Agora, o outro carro, né? Pra quem não viu no meu Instagram, eu fiz um post com os dois carros, um do lado do outro. A minha filha era apaixonada por aquele carro, ela gostou muito, ela ficou muito injuriada quando a gente foi trocar. Ela ficou triste, ela voltou chorando de São Bernardo até aqui. E ela falou que odeia esse carro, porque esse carro é feio, a cor é horrorosa. Aquelas coisas, né? Quando a gente tem um apego, gosta do outro, a gente talvez acabe empurrando. Apesar de um carro ser igual ao outro, basicamente, né? A sensação e tudo, eu acho que ela vai acostumar. O outro carro era chamado de Tica, né? Tica porque era T-Cross, então é T-I-C-A. E porque eu sempre falei que era o T-Cross e reclamei, então ela e minha mulher resolveram pregar uma piada em mim, fazer uma piada com a minha sacanagem de falar que é o T-Cross e falar que era a T-Cross. Mas é o T-Cross, tá? O certo no português. Mas elas ficavam me sacaneando e falando que era a Tica. Então elas ficaram chamando o carro de Tica. E agora, para continuar me sacaneando, claro, minha esposa falou para minha filha dar o nome pro carro. E aí elas, depois de alguma discussão, algum debate, chegaram à conclusão de que este carro aqui vai chamar Vandinha, porque é preto. Uma coisa que todo mundo me perguntou: Lipe, mas e aí, é legal? O motor é bom? O carro faz barulho? Cara, vou te falar, eu tô dentro desse carro aqui, ó. O único barulhinho que tem é desse crachá aqui da minha esposa. Mas o outro carro, 9.000 km, zero barulhos. Zero. Todo mundo fala, Volkswagen, Plastimóvel, faz barulho. Eu não comprei, eu não preciso falar bem porque eu não comprei. A gente não comprou o carro é da empresa, né? Carro de contrato Silent Drive. Eu não preciso falar bem, eu tô falando bem porque é a realidade. Não faz barulho, não fez barulho o outro, esse aqui não faz nenhum barulho. Não tem, se começar a fazer barulho depois eu aviso vocês, mas não fez. O outro carro não fez em nenhum momento barulho. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que os haters vão odiar, mas não faz barulho. Não faz. E o motor é bom? Cara, é um motor 1.0 turbo. Ele não é nenhum canhão, mas ele pro dia a dia dá conta. É gostoso de andar, é tranquilo, como vocês viram, econômico. Eu não tenho nenhuma ressalva a fazer esse carro. Talvez se eu fosse comprar, eu comprasse com o pacote com teto solar, para ter o retrovisor fotocrômico, para ter o teto solar e para ter o sensor de chuva. De resto, nada. Que nota você dá para esse carro? 9.8, porque não tem o Volkswagen Play. Apesar dele ter me enchido o saco da outra vez, eu sei que a tela maior é um diferencial. Esse carro precisava ter o Volkswagen Play. De resto, 9.8. Compraria? Compraria. Se tivesse que botar o meu dinheiro, o ônibus aí do lado tá com gases. Se eu tivesse que botar o meu dinheiro, eu compraria.